Excelências, que é uma responsabilidade muito grande, e eu fiz questão de ser o primeiro a falar, até para que fique claro qual é o nosso sentimento, de que forma nós estamos enxergando esse processo que hoje estamos todos submetidos. Ouvi as falas iniciais dos senhores, e bem como dos relatores, e para mim está muito claro que existem boas intenções. Mas de boas intenções, senhores, o inferno está repleto. E por isso me permita fazer algumas ponderações. Me dirigirei inicialmente ao eminente procurador Paulo Gonet. Perguntaria a Vossa Excelência, qual seria o papel que Vossa Excelência vai ter como chefe da Procuradoria, como Procurador-Geral, diante das reiteradas eu diria, ações do Supremo Tribunal Federal, notadamente na questão do inquérito da fake news, que impede a forma e a ação do Ministério Público, que deveria ser o autor daquela ação. Não toma conhecimento das manifestações do Ministério Público Federal. Perguntaria a Vossa Excelência também em relação à liberdade de expressão e censura. Por ocasião das eleições no segundo turno, uma decisão daquele tribunal, inclusive com uma frase célebre da ministra Carmen Lúcia, que a censura prévia poderia ser veneno ou remédio, e dessa forma se votou para se impedir que um documentário fosse publicizado sem sequer conhecer o conteúdo daquele documentário, se esse tipo de agressão à Constituição e aos direitos fundamentais do cidadão brasileiro vão ser permitidos por Vossa Excelência no exercício da atividade como Procurador da República. Dito isso, uma rápida contextualização, me dirigindo agora aos senhores, os dois, dizer que nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil, a exemplo de outras crises que ocorreram em tempos pretéritos. E mais do que nunca é necessário que nós tenhamos o espírito da pacificação, da conciliação, do entendimento que é absolutamente necessário conviver com opiniões divergentes, com pessoas que pensam de forma contrária ao que nós professamos e que temos como visão de mundo. Nós estamos aí com uma situação em que claramente é uma hipertrofia de um poder sobre o outro, e falo do judiciário sobre o legislativo. Eu ouvi aqui frases do eminente senador e ministro, candidato ao Supremo Tribunal Federal, como harmonia de poderes, separação de poderes, garantia de direitos, liberdade de expressão, presunção de inocência, frases todas elas amparadas na nossa Constituição Federal. Eu perguntaria ao eminente sabatinado Flávio Dino, e faria anteriormente aqui um preâmbulo, na minha opinião, exigem, além da questão que foi colocada, qualidades essenciais para ser magistrado, para ser ministro. Não só a ilibada reputação e notório saber, mas uma manifestação técnica nos autos do processo. Então, recentemente, por exemplo, Vossa Excelência não teve como apresentar as imagens de 8 de janeiro do Ministério de Vossa Excelência. Mais de 200 câmaras, apenas 4 foram apresentadas. E Vossa Excelência, de uma forma jocosa, disse que não era o autor, ou o condutor, ou o gerente daquele contrato, então não tinha como apresentá-las. Não obstante, Vossa Excelência foi o primeiro, no dia 8 de janeiro ainda, de fazer julgamento prévio sobre aquele evento, de que as pessoas que haviam depredado e barbarizado eram terroristas e precisavam ser combatidas como tal. Vossa Excelência não teve o mesmo posicionamento por ocasião da questão da Alesp, por exemplo, recente, ou da depredação que ocorreu em 2017, na esplanada do Ministério, quando vários prédios foram depredados. Então, eu acho que é uma qualidade que Vossa Excelência demonstra ter dificuldade de possuir. A questão da inércia por provocação nos termos da lei. O judiciário deve ser inerte. E nós estamos passando por um momento em que há mais de 5 anos nós temos um processo aberto, um inquérito aberto de ofício,
onde o juiz que preside, inclusive, é parte do processo, né? Designa as autoridades policiais, né? Então, esse é um problema que eu acho que Vossa Excelência vai se debruçar caso chegue ao Supremo Tribunal Federal, conversando com os pares de Vossa Excelência, se essa situação, que é uma situação excepcional, ou deveria ser, deve continuar a ser banalizada e observada como se fosse uma coisa comum, né? Então, qual é a posição que Vossa Excelência vai tomar em relação a esse caso? E lembrando que foi dito na época que era uma forma do tribunal se defender das agressões que eram feitas contra a democracia. Muito bem. Se existia essa ameaça, ela foi, teoricamente, suprimida com o resultado das eleições. Nós já estamos há um ano das eleições e essa situação perdura e não vejo o horizonte próximo de término, de restabelecimento dessa normalidade democrática tão sonhada por todos nós e preconizada pelos fundamentos que Vossa Excelência, inclusive, fez questão de frisar. A questão da isenção, da imparcialidade, do equilíbrio de um magistrado. Vossa Excelência teve uma reunião com membros do Big Terte, que foram, inclusive, publicizados, utilizou palavras claramente intimidatórias. Vossa Excelência foi, no mínimo, grosseiro, né, deselegante. Vossa Excelência abusou da autoridade que Vossa Excelência tem como ministro da Justiça, fazendo declarações que, por mais bem intencionadas que elas tenham sido, não cabe, não coadunam com o exercício da função que Vossa Excelência exercia naquele momento, né, com intimidação, com palavras fortes, no sentido de dizer, inclusive, que a liberdade ou a forma como se via a questão da imprensa não existia e, a partir daquele momento, seriam tomadas medidas fortes. Então, a questão do equilíbrio e da imparcialidade, da isenção necessária, Vossa Excelência demonstra ter dificuldade. Quanto à isenção ainda, Vossa Excelência fez afirmações tipo: Bolsonaro é um serial killer, né? É o próprio demônio. Olha, Bolsonaro hoje lidera seguramente a metade da população brasileira que vota. Foi constatado nas últimas eleições, o país está polarizado. Vossa Excelência acredita que, caso seja ministro do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência terá isenção para julgar o presidente Bolsonaro ou aqueles que têm uma questão ideológica com afinidade com o bolsonarismo? Vossa Excelência também afirma, recentemente, em uma entrevista que deu, de que o bolsonarismo, para Vossa Excelência, é mais perigoso do que traficantes, né, do que marginais perigosos. Então, esse tipo de abordagem depreciativa depõe contra a imparcialidade necessária que um juiz deveria ter. Queria que Vossa Excelência comentasse a respeito dessa situação. A cordialidade. Acho que todo magistrado tem que ser cordial com as partes, independente das culpas que, porventura, serão provadas. Vossa Excelência foi convidado de forma reiterada para ir ao Congresso Nacional. Eu admito até que tenha havido até algum exagero. E Vossa Excelência participou de vários momentos. Mas Vossa Excelência teve o cuidado de, em um determinado momento, mandar ofício dizendo que temia pela sua integridade física junto aos pares que Vossa Excelência diz, né, que respeita, apesar de não serem senadores, são deputados federais e membros do Congresso Nacional. Então, Vossa Excelência disse que temia pela sua integridade física. Mas o senhor não temeu pela sua integridade física quando foi à Favela da Maré com pouquíssima condição de segurança pública. Então, me pareceu um contrassenso lógico e uma falta de cordialidade com o Congresso Nacional. Em relação, eminente senador e ministro da Justiça, à questão do ativismo político. E aí eu peço uma especial atenção a Vossa Excelência. O ministro Barroso, hoje presidente do STF, afirma: nós derrotamos o bolsonarismo. Uma frase forte, dita no Congresso da UNE, e Vossa Excelência estava ao lado dele, nesse mesmo dia, na UNE. Uma movimentação política em que um presidente do Supremo Tribunal Federal, ou que seria presidente do Supremo Tribunal Federal, dá uma demonstração clara de que defende um espectro ideológico e participou, pelo que se infere das palavras dele, do esforço para derrotar um espectro político em detrimento do outro. Isso me parece muito grave. E o ministro Barroso, ainda,
quando, no seu discurso de presidente do Supremo Tribunal Federal, fala de uma agenda para o Brasil. Redução de pobreza, desenvolvimento econômico, social sustentável, educação básica, trabalho formal, ciência e tecnologia, saneamento básico, habitação popular, liderança global em matéria ambiental. Os ministros do STF são executivos? Deve ser inerte, deve ser aquela que dirime as contendas da sociedade, ou deve ultrapassar os seus limites e exercer, como tem sentido ultimamente, o seu poder político, né? Ou seja, o STF transformou-se no poder político que rivaliza com o Executivo e com o Legislativo, provocando um desequilíbrio claro entre os poderes da República. Por fim, eminente sabatinado, eu espero que Vossa Excelência, ao responder aos questionamentos que faço, leve em consideração, para concluir, leve em consideração que essa sabatina, que Vossa Excelência deixou claro, queria responder sobre aspectos técnicos e não políticos, tem que levar em consideração que Vossa Excelência, caso aprovado, terá mais de 20 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal. E as ações que Vossa Excelência vai perpetrar lá no Supremo Tribunal Federal vão influir e impactar diretamente a sociedade brasileira. Então, é justo que nós tenhamos, de Vossa Excelência, respostas claras a respeito desses questionamentos, para que nós tenhamos também qual é a nossa expectativa de como Vossa Excelência vai se comportar como ministro. Porque o discurso que Vossa Excelência faz, eu quero reiterar, eu concordo com ele, com as premissas do que a Constituição aqui nos respalda. Mas a prática de Vossa Excelência como ministro da Justiça, recentemente não vou adentrar no passado, mas como ministro da Justiça que precisa ser alguém que tem equilíbrio. Vossa Excelência, infelizmente, demonstrou o contrário. Agradeço a Vossa Excelência.